Hoje a dinâmica ela vai ser um pouco diferente. A gente vai deixar um momento de aviso, um momento de oferta para depois. A gente vai iniciar a palavra para que a gente não se perca, para que a gente continue nesse mesmo espírito, para que a gente continue na mesma presença, no mesmo lugar que a gente estava enquanto a gente louvava e engrandecia o nome do Senhor. Amém? Então eu convido todo mundo a se sentar, tomar o seu lugar. Aqueles que estão de pé, se vocês quiserem, tem lugar aqui na frente, tem lugar aqui no meio. Podem vir para cá que tem lugar. Amém? E eu queria dizer que eu estou bastante nervoso. É a primeira vez que eu prego. Eu nunca tinha pregado antes, nunca tinha preparado um esboço. E Deus ele tem me movido, Ele tem me colocado em alguns lugares de desconforto mesmo. Em alguns lugares que eu tenho que ouvir a voz dEle, ouvir a direção dEle para tomar uma decisão, para poder seguir. E estar aqui hoje é uma prova disso. Deus tem me ministrado de algumas formas. E o que Ele ministrou para eu trazer no dia de hoje, a mensagem que Ele ministrou para eu trazer no dia de hoje, é exatamente o que eu tenho vivido, né? Deus me ministrou uma mensagem sobre obediência, mas não sobre qualquer obediência, mas sim uma obediência radical, uma obediência extrema, uma obediência intencional àquilo que o Senhor quer para a gente. E antes de eu começar a palavra, antes de eu começar sobre o assunto, eu queria que a gente entendesse o que é ser radical. E quando nós falamos em ser radical, geralmente a gente se refere a uma pessoa que tem uma posição extrema sobre algo, ou que defende uma mudança profunda em relação a algumas coisas da forma como elas ocorrem, né? Alguém que quer mudar tudo a partir de algo que já está sendo feito. Alguém que é profundamente comprometido e apaixonado por uma causa, ou alguém que é considerado um extremista, um intransigente, né? E no contexto cristão, ser radical é ter um profundo compromisso com os princípios fundamentais da fé cristã. Então, a gente busca viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Então, quando a gente é radical quando a gente segue aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Ele nos ordenou, a gente se torna radical. E ser radical está relacionado exatamente a isso, a manter esse compromisso firme, profundo, consistente com os princípios que Cristo nos ensinou. E para a gente entender um pouco mais sobre obediência, ou sobre essa obediência radical, eu trouxe 2 textos bases para a gente poder estudar, para poder desenrolar essa mensagem. E o primeiro texto, ele está lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 até o 5, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. E o segundo texto fica em Gênesis 22, do versículo 1 até o 10, que diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu:
Eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos por todos que estão aqui, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem uma porção para cada um que está aqui. E nós te pedimos, Pai, que tudo aquilo que vem para bloquear, para impedir que todos que estejam aqui entendam a Tua palavra ou recebam a Tua palavra, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda fortaleza na mente, tudo aquilo que impeça, Pai, que o Senhor derrube, que o Senhor blinde e que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor desse lugar para que todo mundo saia edificado com aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Então, Abraão, ele é conhecido como um exemplo de fé. Na verdade, Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Ele é conhecido pela sua obediência a Deus, ele é conhecido pela sua confiança a Deus. E a sua vida e a sua história, a história de Abraão, são lembradas, né, como um modelo de como nós devemos confiar no Senhor, de como nós devemos ter fé naquilo que o Senhor fala em todas as circunstâncias. Ele é reverenciado, né, não só pelos judeus ou nós cristãos, mas também por outras religiões, como o islamismo, por exemplo, né, que reconhecem a importância da figura de fé, né, e de compromisso e de seguidor do Deus único e verdadeiro que Abraão foi. E a história começa, né, no capítulo 12, falando assim: ora disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E a obediência sem relação, quando a gente obedece sem uma relação com Deus, ela não é uma obediência, ela é religião. A gente obedece à religião e não obedece a Deus. A história, ela não começa com Abraão obedecendo a Deus. A história, ela começa com Deus falando com Abraão. Ela começa com Deus chamando Abraão, né? E para a gente poder dar passos de fé, para a gente poder experimentar ouvir a Deus, a gente tem que ter fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Lá em Romanos 10, 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Só que como que nós sabemos se as palavras que nós estamos ouvindo são palavras de Deus? Em Hebreus 4,12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A fé, quando ela é bíblica, a fé, quando ela é específica em Deus, ela surge como uma resposta à palavra de Deus. Quando a fé ela é bíblica mesmo, quando a fé
é direcionada a Deus, ela surge como uma resposta àquilo que Deus já falou para a gente, né? Quando nós nos colocamos para obedecer, sem que antes a gente tenha escutado a Deus, sem que antes a gente tenha sido chamado por Ele, a gente está indo num caminho da religião. A gente não está indo no caminho da obediência verdadeiramente a Deus, mas a gente está entrando por esse caminho da religião. A palavra obediência, ela vem do latim, que significa, que no latim pronunciado significa obedientia, que o significado é obedecer. E ela está relacionada ao verbo obedire, que significa ouvir e atender. Então, a obediência, ela está totalmente associada a você ouvir e seguir. Você não consegue obedecer se você não ouvir, e você não consegue obedecer principalmente se você não seguir, se você não fazer. A relação entre a obediência e o relacionamento pessoal com Deus, ela é fundamental. Lá em Gênesis 12, né, do capítulo de 1 a 3, Deus chama Abraão. Ele fala para Abraão assim, ó, deixa a sua terra natal, deixe, né, a sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, no trajeto eu vou te mostrar. E aí Deus ainda faz uma promessa, né? Promete para ele fazer dele uma grande nação. No capítulo 22, Deus fala para Abraão, pedindo que ele sacrifique o filho dele, né? Isaac, como uma prova de fé. E no entanto, né, Deus intervém lá no último momento e fornece um carneiro para o sacrifício. Só que a obediência, sem você ouvir e seguir, não é obediência, é religião. Então, Abraão, ele escuta a Deus, ele ouve a Deus e ele segue a Deus. Ele obedece aquilo que Deus ordena para ele. Abraão, antes dele ser conhecido como pai da fé, ele é conhecido como amigo de Deus. O Abraão que obedece pela fé é chamado amigo de Deus. E aí, o verdadeiro testemunho não é o que nós damos de nós mesmos, né? Lá em João 5,31, Jesus aborda esse tema quando ele diz assim, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, né? Ele continua explicando que há outro que testemunha a seu respeito. Ele se refere ao testemunho do Pai a respeito dele. Isaías 41,8 diz que Deus se refere a Abraão como seu amigo. Em 2 Crônicas 27, durante uma oração, Josafá também chama Abraão de amigo de Deus, né? E o apóstolo Tiago, ele explica que Abraão foi chamado de amigo de Deus por causa da sua fé demonstrada por obras, né? Então a gente vê que há um testemunho a respeito da relação de Deus com Abraão. E aí Abraão nos ensina a dar alguns passos de fé para que a gente experimente esse nível de obediência radical. Ele ensina que a gente precisa dar alguns passos de fé para que a gente possa obedecer radicalmente a Deus. E o primeiro passo que Abraão nos ensina para a gente poder experimentar esse nível de obediência radical é que nós precisamos vencer o medo e assim experimentar o desconhecido. Abraão, ele é chamado por Deus para deixar sua terra, para deixar sua parentela, a casa do seu pai, e ele parte para um lugar que Deus ainda nem tinha falado com ele. Deus não tinha mostrado uma direção, se ele ia para o norte, se ele ia para o sul, se ele ia para leste, Deus não tinha falado nada. A única coisa que Deus fala é, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, que eu ainda te mostrarei. E Abraão, ele não sabia de tudo, mas Abraão sabia o suficiente. Ele sabia o que ele precisava saber para dar o primeiro passo. Abraão, quando ele recebe uma ordem de Deus, mesmo com medo, ele dá o primeiro passo. O apóstolo João, ele escreve em 1 João 4,18, que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E isso significa o quê? Que quando nós verdadeiramente amamos a Deus, quando nós compreendemos o seu amor por nós, nós somos libertos do medo da punição, do medo da rejeição,
do medo de não se encaixar, do medo de não se adequar. A obediência que nasce do amor, ela é uma resposta natural e alegre ao que Deus já fez por nós. Quando a gente obedece por amor, nós respondemos naturalmente àquilo que Deus já fez pela gente. E a obediência por amor não é um meio da gente ser aprovado por Deus, não é um meio da gente buscar a aprovação de Deus. Muito pelo contrário, é uma resposta àquilo que Deus já fez pra gente. Então, Abraão, ele venceu o medo. Mas ele venceu o medo porque só sente medo quem se sente só. Abraão, ele escuta a Deus. Lá no começo, de novo, a história ela não começa com um Abraão que obedece. A história começa com um Deus que fala. Então, Abraão não sente medo, por quê? Porque ele não estava sozinho. Deus estava falando com ele. E por isso ele não sente medo. O medo, ele nos paralisa. O medo nos estagna, a gente fica parado, a gente não consegue sair do lugar. Mas o temor, ele nos impulsiona. O verdadeiro temor pela consciência, o verdadeiro temor vem pela consciência da presença de Deus. Quando a gente tem o verdadeiro temor, a gente tem consciência de quem Deus é, do que Ele pode fazer, do que Ele pode criar na nossa vida. A obediência baseada no medo, quando a gente obedece porque a gente tem medo, ela é religiosa. Quando a gente obedece porque a gente tem medo de ser punido, a gente está obedecendo pelo caminho da religião. Quando a gente obedece baseado no temor, quando a gente obedece temente a Deus, é uma obediência relacional. É uma obediência que mostra que nós temos uma relação com o Pai, que nós conhecemos o Pai, que a gente fala com o Pai e Ele fala com a gente. Quando nós obedecemos através do temor, nós encontramos o amor pela glória de Deus. Nós entendemos a soberania do Pai. Nós entendemos que Ele é um Pai amoroso. E Abraão, ele obedece pela fé. Abraão, ele sabia o que era necessário para dar o primeiro passo em direção à promessa que Deus tinha dado para ele. E às vezes, parece que a gente está mais interessado em perguntar o que a gente não sabe do que nos comprometer com aquilo que a gente já sabe. Às vezes a gente quer tirar dúvidas daquilo que a gente não sabe, mas o que a gente sabe a gente não dá o primeiro passo. A gente não toma uma atitude, a gente não vai, né? E trazendo para a nossa realidade, né? Até uma coisa pessoal, meu e da minha esposa, quando a gente decidiu ter um filho, na verdade assim, foi um direcionamento de Deus. Todo mundo sempre vinha falando pra gente: pô, por que vocês não têm um filho? Eu acho que está na hora de vocês terem um filho, aquela coisa toda. E sempre, todo dia alguém falava com a gente, todo dia alguém falava com a gente. E a gente falou assim: poxa, eu acho que é Deus falando, né? Eu acho que é Deus que está querendo que a gente dê esse passo de fé. E a gente fez uma oração, que a gente até aprendeu com o pastor Eduardo, que ele fala assim: você precisa fazer uma oração intencional. Coloque alguns pontos específicos que, se Deus cumprir esses pontos, é porque Ele está falando com você. E a nossa oração foi a seguinte: se 3 pessoas no mesmo dia falassem comigo e com ela, não era só comigo ou com ela, mas era comigo e com ela, para a gente ter um filho, seria uma resposta de Deus. E aí eu fui para o trabalho, e um amigo nosso foi nesse dia para lá, a gente sentando, conversando, ele falou: pô, por que vocês não têm um filho? Né? E nisso uma pessoa no trabalho dela também falou com ela. E aí já fiquei naquela, pô, primeira pessoa, né? Aí tá, continuamos o dia, terminei de bater o papo com ele e tal, ele foi embora, aí uma outra pessoa veio e falou comigo assim: pô, por que você não tem um filho? E lá no trabalho da minha esposa com ela também. Eu falei: pô, segunda pessoa. E aí foi, a gente continuei trabalhando, aquela coisa toda. Encerramos o expediente, eu falei assim: Deus, que a gente fecha 6 horas lá no Trembão. Eu falei: Deus, eu acho que não é para ser, né? E aí beleza, quando a gente chegou em casa, que a gente ia ter uma reunião de família,
na casa dos meus pais, na verdade, o meu irmão, a primeira coisa que ele falou quando a gente entrou em casa, que a gente falou assim, a gente queria conversar, tal, ele falou assim, a Luma tá grávida. Eu falei, pô, terceira pessoa. E foi a mesma terceira pessoa para ela também. Então a gente entendeu que era pra gente ter o filho, né? E aí, beleza, a gente entendeu, Luma parou de tomar remédio, aquela coisa toda e tal. E nessa época a gente tinha uma vida financeira estável, estava tudo acontecendo, ela tinha um emprego, eu também tinha um emprego. E a gente foi numa outra igreja. A gente visitou uma outra igreja e lá ela recebeu uma palavra. E nessa palavra dizia assim, que ela precisava entregar uma coisa para Deus que Deus já tinha pedido para ela. E na hora assim ela não entendeu e tal, a gente ficou naquela coisa, mas no meio da palavra ela falou assim, amor, eu entendi, eu já sei o que é. E aí eu falei assim, amor, o que é? Ela falou, em casa eu te conto. Eu falei, não, você vai me contar agora. Aí ela foi e falou, não, eu tenho que entregar o meu trabalho, eu tenho que sair do emprego. E aí, a gente já estava tentando ter filha há um tempo. E eu falei assim, pô Deus, o Senhor fala pra gente ter filho, aí agora fala pra ela sair do emprego. Eu falei assim, caraca, né? E principalmente nós homens, a gente já fica pensando nessa parte financeira, naquela coisa toda. E nessa hora eu confesso que eu não tive a fé de Abraão. Eu não tive, realmente. Ao invés de eu obedecer radicalmente e falar com ela, não, sai. Eu falei assim, não, vamos orar. Vamos entender? Não, Deus tem que falar com a gente. Você não vai sair assim não. E a gente ficou nessa, Chegou um dia que ela se posicionou. Ela falou assim, amor, hoje eu vou falar e eu vou pedir demissão. E aí ela estava tão convicta que eu não pude falar não. Eu falei com ela, peça demissão. E aí assim, ela pediu demissão num dia, passou um pouquíssimo tempo, a gente descobriu que ela estava grávida. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente olhar pelos olhos da razão, é loucura. Você querer ter um filho, você ser direcionado a ter um filho, e aí você tem uma vida financeira, você conta com aquilo, e aí Deus fala, não, sai desse emprego e me obedece, né? E Deus nunca vai nos dar todas as respostas. Ele nunca vai falar pra gente o final. Por quê? Porque Ele quer que a gente seja obediente sem saber o que vai acontecer. Eu ainda não sei o final. Eu ainda não sei o que a gente vai viver. Eu ainda não sei o que Deus tem preparado pra gente. Mas a gente obedeceu. A gente tomou a decisão de obedecer. Para cada propósito, sempre tem um primeiro passo de fé. Sempre tem um primeiro passo que a gente precisa dar. Abraão, ele ouviu claramente o primeiro passo dele, que o primeiro passo era, saia da tua terra. Se a gente olhar no versículo 4, Abraão não discute. O versículo 4 começa com, partiu Abrão. Ele não discute, ele não pergunta para Deus o que ele tem que fazer. Pelo contrário, Deus dá uma ordem, Deus fala para ele sair da terra dele, e ele vai, né? A fé de Abraão, com certeza, era a chama que acendia a obediência dele. Era a chama que fazia ele obedecer a Deus. A fé de Abraão era a chama que fazia ele obedecer a Deus. O segundo passo que Abraão nos ensina para que a gente possa viver esse nível de obediência radical é que nós precisamos vencer as pressões externas e as influências contrárias. Se a gente voltar um pouquinho em alguns capítulos, a gente vê que Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Ur era uma cidade totalmente pagã e idólatra. Então Abraão, ele sofria uma pressão cultural dentro dessa cidade para que ele adorasse outros deuses. Ele sofria uma pressão para que ele servisse e fizesse sacrifício a outros deuses. Com certeza ele sofria essa pressão. Mas Abraão, mesmo assim, ele toma uma decisão, ele escolhe a adorar, a fazer sacrifícios, a obedecer a um único Deus. Ele não cede a essas pressões externas, ele não cede a essas pressões que vêm de outras pessoas. Muito pelo contrário, ele obedece radicalmente a Deus. A nossa cultura de hoje, ela tenta nos empurrar comportamentos e valores que são totalmente contrários
aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos ordena. A nossa cultura, e principalmente a mídia hoje, ela tenta empurrar algo para a gente goela abaixo, que é contrário àquilo que Deus nos ensina. E nós não podemos não podemos ceder a essa pressão cultural que passamos hoje. Se a gente continuar no texto, no versículo 10 do capítulo 12, diz que Abraão teve fome, ele passou fome, né? E aí ele vai para o Egito. Então ele teve uma pressão social também. Imagina ele com a sua esposa, com o seu sobrinho, e passando fome no meio do deserto ali, enfim. E ele vai para o Egito. Então, além da pressão social pela fome, chegando no Egito, pela beleza da sua mulher, ele fala para ela falar que ela é irmã dele e não esposa dele. Por quê? Porque além de tudo ele sofreu medo, ele teve medo de ser morto, ele teve medo que matassem ele. E trazendo para a nossa realidade de hoje, às vezes a gente sofre uma pressão social no sentido de que nós precisamos trabalhar muito, a gente precisa sempre estar performando, a gente não tem o direito de descansar, a gente não pode parar, a gente tem que estar sempre ali, ó. Eu chego em casa, eu tenho que trabalhar, eu chego em casa, eu tenho que fazer. A gente quer um sucesso financeiro, às vezes exagerado, né? E as pessoas hoje pregam isso, que você ser bem sucedido é você ter dinheiro, é você ser um cara rico. Esse não é o conceito de ser bem sucedido. Então a gente sofre esse tipo de pressão social. E Abraão também, ele pode ter sido pressionado pela dúvida. As promessas que Deus fez a Abraão, elas demoram um tempo para se concretizar, né? Por exemplo, o fato de ser pai. Alguns estudiosos, alguns falam que ele esperou 13 anos, outros falam que ele esperou 17 anos, alguns falam que ele esperou até 25 anos para receber Isaac como filho. Só que o ponto é que Abraão, ele teve um longo período de espera para receber uma promessa de Deus. E aí ele pode ter tido uma dúvida se realmente Deus ia fazer, né? E aí a gente entra num ponto que eu queria dizer que a dúvida, ela é natural. A dúvida é natural do ser humano. Todo ser humano tem o direito à dúvida. Você pode ter dúvida, mas o que a gente faz com a dúvida que é o X da questão. A dúvida, ela é um convite para que a gente cresça em Deus, para que a gente cresça no entendimento dele, cresça na fé, que a gente se relacione e conheça mais o Pai, né? A dúvida, ela é diferente da incredulidade. A dúvida não é uma escolha. Todo mundo está sujeito à dúvida e todo mundo pode ter dúvida. A incredulidade não. A incredulidade é uma escolha. Você decide não crer naquilo. E é uma decisão que me desvia da vontade de Deus. E mesmo com toda essa pressão, mesmo talvez com a dúvida, mesmo talvez até questionando a sua fé, Abraão, ele segue. Abraão, ele continua. Abraão, ele age. Abraão, em momento nenhum, quando Deus dá uma ordem, quando Deus fala com ele questiona e para. Ou ele tem medo e para. Muito pelo contrário. Abraão, ele tem fé, ele escuta Deus e confia naquilo que Deus fala, e aí ele segue, e aí ele age. Então, Abraão, ele não para. Abraão não espera outras direções de Deus. Abraão, ele obedece sem nenhum questionamento. E o terceiro passo de fé que a Bíblia nos ensina, para que a gente viva essa obediência radical, é que nós precisamos vencer as nossas vontades em conflito. Nós precisamos vencer as nossas vontades, os nossos desejos.
nós precisamos vencer aquilo que a gente quer e experimentar a vontade de Deus. Quando a gente está em conflito, nós estamos totalmente envolvidos com a nossa vontade. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente está em conflito, nós estamos 100% envolvidos com a nossa vontade. Quando nós vamos tomar uma decisão e nós estamos em paz, nós estamos envolvidos com a vontade de Deus, com aquilo que Ele quer para a gente. E aí, uma pergunta que eu me questionei enquanto eu lia, enquanto eu estudava, enquanto Deus ministrava isso no meu coração, foi que Abraão, ele foi provado na sua fé ou ele foi provado no seu amor? Será que nos momentos que nós estamos fracos na fé, nós estamos sendo provados na nossa fé ou nós estamos sendo provados nos nossos amores? A diferença de fé e renúncia é que assim, Abraão, ele teve um filho com a serva da esposa dele, que é Ismael. E é um filho que não estava dentro da promessa de Deus. Então Abraão renuncia a Ismael porque ele não foi gerado a partir da obediência. Ismael não foi gerado a partir daquilo que Deus quis que ele fizesse. Mas Abraão, ele foi provado no seu amor, a Isaac no caso, para que a bênção que Deus deu para ele não se tornasse um ídolo. Quando Abraão entrega Isaac, quando Abraão diz que ele vai sacrificar Isaac, o que ele está dizendo para Deus? Que aquilo que Deus deu para ele não é mais importante do que o próprio Deus. Que a bênção que Deus dá não é mais importante do que ele, do que quem ele é, né? Quando nós amamos mais a bênção do que Deus, nós tornamos aquela bênção um ídolo nosso. Às vezes, e eu acho que a gente faz isso sempre com o trabalho, principalmente quem empreende. Às vezes Deus realmente fala assim, abre uma empresa, vai, faz isso. E a gente trabalha tanto para aquilo dar certo e vira a noite, isso e aquilo e tudo mais. E a gente esquece que quem nos deu foi Deus. E a gente torna aquilo mais importante do que Deus pra gente. Então, Deus fala pra gente assim, vai pra igreja. Aí você fala, nossa Deus, mas eu tenho que terminar isso aqui, porque se eu não terminar isso aqui, vai acontecer isso. E não para. E a gente não para. Então Deus fala assim, tem um irmão passando dificuldade, vai lá ajudar ele. Deus, mas eu não consigo. Eu não posso parar, porque se eu parar... E a gente atropela as coisas de Deus, porque aquilo se tornou o nosso amor. Porque aquilo se tornou o que a gente ama. E quando a bênção que Deus dá é maior que o nosso amor por Ele, essa bênção se torna um ídolo. Quanto mais nós amamos, mais nós obedecemos. A obediência, ela é relacional. A gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa se relacionar com Deus para que a gente consiga obedecer a Deus. A gente só consegue estar dentro da vontade de Deus quando a gente conhece e quando a gente se relaciona. A gente só consegue abrir mão das nossas vontades quando a gente conhece e quando a gente se relaciona. A gente não consegue fazer nada sem se relacionar com Deus. A gente não consegue fazer nada sem que a gente obedeça a Ele. João nos ensina lá em 1 João 5,3 que o amor por Deus é demonstrado pela obediência aos seus mandamentos, que não são vistos como um fardo, mas como algo natural para quem ama a Deus. Se a gente vê aquilo que Deus manda a gente fazer como um fardo, a gente volta para o caminho da religião. A gente está obedecendo por quê? Por medo. Por medo de ser punido, por medo de Deus não aceitar aquilo que a gente faz, por medo de Deus não nos aceitar. Então toda vez que a gente caminha por esse caminho,
de obediência como um fardo, nós não caminhamos por amor, nós não caminhamos por relação. Então nós não obedecemos. Toda vez que a gente caminha no caminho do amor, no caminho em que Deus fala assim: filho, faça isso. Sim, pai, eu faço. Mas por amor e não como uma obrigação, aí sim, nós caminhamos em cima daquilo que Deus fala. E aí, quanto mais nós amamos a Deus, mais nós obedecemos a Deus. Quanto mais a gente se relaciona e ama, mais a gente obedece, mais a gente se entrega a Ele, e aquilo que Ele pede para a gente não se torna um fardo, não se torna peso. Muito pelo contrário, quando a gente obedece por amor, a gente faz como uma resposta daquilo que Ele já fez, como uma resposta daquilo que Ele já entregou para a gente, como uma resposta às vezes para aquilo que Ele já entregou e a gente nem viu, mas a gente confia, a gente aplica fé de que Ele vai fazer, porque se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Quanto mais nós amamos a Deus, mais revelação nós temos. Abraão, ele estava sendo provado na capacidade de confiar a Deus o que ele mais amava. Isaac era o filho da promessa dele. A esposa de Abraão, Sara, ela não podia ter filhos. E aí Deus promete, eles têm um filho, Isaac se torna o filho da promessa. Então imagina o amor que Abraão não tem por esse filho, que ele não poderia ter, que era impossível aos olhos humanos, mas que Deus promete e cumpre. O meu filho ainda nem nasceu e, gente, eu já, meu Deus, eu converso com ele igual um menino pequeno, assim, sabe? Fico na barriga da Luna. Mas então, quando Abraão entrega Isaac, e ele está sendo provado no seu amor nisso, ele mostra para Deus, ele fala: pai, que seja feita a tua vontade, que eu esteja sempre dentro da tua vontade, porque vale mais eu obedecer ao que o Senhor manda do que aquilo que eu amo mais ao Senhor do que qualquer outra coisa. E quanto maior o nosso nível de obediência pela fé, baseado no amor, que é um compromisso com Deus, maior é o nosso nível de revelação. Quanto maior o nosso nível de obediência pela fé, baseado no amor, que é um compromisso com Deus. O amor, ele não é um sentimento. Quem fala assim: eu amo aquela pessoa que eu sinto. Não, o amor é um compromisso. O amor, ele é feito de atitude. Quando você ama, você faz. Quando você ama, você faz. Se você fala que ama e não faz nada, você não ama. E o amor, quando ele tem esse compromisso, essa intimidade, esse se derramar mesmo, maior vai ser o seu nível de revelação de quem Deus é, do que Ele pode fazer. Maior vai ser o seu conhecimento daquilo que Deus tem para você, mesmo que Ele não faça, fale tudo. A pouca coisa que Ele falar vai ser o suficiente para que você obedeça, para que você siga. Se você ama, você obedece. Mas para amar, você tem que se relacionar. E para se relacionar, você tem que ter um compromisso com Deus. Em Josué 5,19, Jesus, ele explica que em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. E esse trecho nos mostra que a obediência de Jesus, ela está extremamente ligada ao que ele observa o Pai fazer. Então Jesus não conseguiria obedecer se ele não conhecesse o Pai, se ele não se relacionasse com o Pai. Se Jesus não conseguiria fazer isso, imagine nós. Como que a gente consegue obedecer se a gente não tem relacionamento? Se lá na palavra Jesus falando fala: porque tudo que este fizer, que é o Pai, o Filho também
também semelhantemente o faz. Se Jesus está falando isso, que a gente só faz aquilo que a gente vê o Pai fazendo, como que nós não vamos ter relação? Como que nós não vamos conhecer o Pai para fazer alguma coisa? Como que nós vamos obedecer o Pai se a gente não se relaciona? A obediência, ela só vem com relacionamento. Deus é Pai, Deus ele é amor. E Ele nos direciona sempre em amor. Só que a gente também tem que corresponder em amor. A obediência, ela tem que vir em amor. A gente não pode obedecer por medo. Deus não é carrasco, Deus não vai te punir porque você pecou. Claro que o pecado ele tem a consequência, mas Deus não vai falar assim, ele pecou, tchau, não quero mais saber. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, quando a gente peca, a gente tende a se afastar de Deus. E nesse momento era o momento que a gente tinha que estar mais perto dEle. Nesse momento era o momento que a gente tinha que estar dentro da presença dEle, se arrependendo e chorando e falando, Pai, me perdoa, porque eu te amo, e eu quero cumprir aquilo que o Senhor ordena e não aquilo que eu quero fazer. Em Lucas 22:41 diz assim: e ele se retirou, Jesus, deles, cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ele fala assim, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesmo num momento de angústia profunda que Jesus passava, ele não busca fazer a vontade dele. Em primeiro lugar, ele fala, Pai, se quiseres. Ele não fala assim, Pai, faz. Não, ele fala assim, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele busca a vontade de Deus, ele se submete à vontade de Deus. Ele em momento nenhum escolhe fazer a vontade dele, nem no momento de maior angústia, nem no momento em que provavelmente ele estava em profunda tristeza. Ele não escolhe fazer a vontade dele. Ele ora ao Pai, dizendo que, Pai, eu não quero que isso aconteça, a minha vontade é essa, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, aquilo que o Senhor quer. Jesus consegue esse nível de obediência porque ele ama o Pai, porque ele se relaciona com o Pai. E aí eu quero que, se eu pudesse resumir tudo isso e que ficasse fixado na cabeça de vocês, é que nós precisamos amar o Pai acima de todas as coisas. Nós precisamos nos render ao Pai de forma que a gente desapareça, de forma que não sejamos mais nós fazendo mais Ele, que as pessoas olhem na rua, olhem para você e falem assim, pô, esse cara é diferente, pô, essa menina é diferente, você não falou nada, você não disse nada, mas ele sabe que você é diferente. Que a gente tenha, assim como Jesus, assim como Abraão, esse nível de intimidade, esse nível de relacionamento, em que quando Deus der uma ordem para a gente obedeça sem questionar, a gente obedeça sem perguntar o porquê, a gente obedeça sem querer saber para onde ir, sem querer saber o que fazer. Muito pelo contrário, que a gente obedeça porque a gente ama, que a gente obedeça porque a gente sabe o que Deus já fez e o que Ele fará pela gente, e por isso, pelo amor que nós temos por Ele, a gente corresponda. A obediência extravagante, a obediência extraordinária, a obediência radical, ela nos fará experimentar uma realidade radical. Ela nos fará experimentar uma realidade radical. Ela nos fará experimentar uma realidade que talvez a gente nunca tenha vivido.
ela nos fará experimentar uma realidade que talvez a gente até possa ter vivido, mas não percebeu porque a gente não estava tão obediente, tão apaixonado por Jesus, que a gente passou e foi. Mas quando a gente obedece radicalmente, a gente experimenta essa realidade radical. E eu queria encerrar lendo Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente não entender que para a gente se relacionar com Deus, para a gente amar a Deus, para a gente ter esse nível de intimidade com Deus, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos aprender a pensar diferente, a gente também não consegue. A gente precisa guardar Romanos 12 no coração. A gente precisa entender que quando a gente tem esse entendimento de que se eu continuar vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo, se eu continuar vivendo do mesmo jeito que eu estou vivendo, eu não consigo mudar, eu não consigo amar a Deus, eu não consigo me relacionar com Deus, eu não consigo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não consigo ser obediente a Deus. E é por esse motivo que hoje eu queria orar com vocês. Eu queria orar com pessoas que há muito tempo não sentem essa presença, não sentem esse amor de Deus para contigo e de você para com Deus. Eu queria até que você viesse à frente, você que tem esse desejo de, se talvez uma vez você experimentou, e aí agora você sente que você está fraco na fé, que você sente que está meio morno, talvez seja porque você esfriou no seu amor com Deus. E eu queria convidar você para que a gente orasse junto, para que Deus internalizasse em você esses 3 passos de fé que nós precisamos dar, para que a gente obedeça, mas que além dos 3 passos de fé, a gente só consegue cumprir isso com amor. Que a gente só consegue cumprir isso quando a gente ama, quando a gente se relaciona, quando a gente obedece e quando nós renovamos a nossa mente. Então, você que talvez esfriou no amor, você que talvez não sinta mais nem prazer em estar na casa de Deus, ou não consegue obedecer a Deus, ou tem crenças que te fazem não conseguir se relacionar com Deus, que te fazem não conseguir entrar nesse caminho. O louvor vai ministrar por alguns minutos, e eu quero que você venha à frente, eu quero que você venha até aqui, para que a gente possa orar junto. Amém? Eu quero que você venha para que a gente possa orar para que Deus se revele novamente a você, para que Deus revele o amor dele para você, para que Deus revele aquilo que ele tem para você, aquilo que ele quer que você faça, para que Deus mostre para ele que ele te ama e que você pode corresponder ao amor dele, que você pode corresponder ao amor dele. Então o louvor vai ministrar alguns minutos e bem rapidinho, vem aqui na frente para que a gente possa orar junto. Amém?
um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro.